Bíblia em Lucas 14, a partir do verso 25. Meus irmãos, antes de nós fazermos a leitura, eu quero convidar os irmãos para um culto dirigido pelos homens no próximo domingo à noite. Nós queremos ver essa igreja aqui cheia, então vamos divulgar e vamos estar presente. Nosso encontro dos homens às quintas-feiras, às 19h30, estamos à frente desse culto, de tudo que vai acontecer, e os homens estão preparando uma surpresa depois do culto, lá embaixo. Então quem vier vai ser duplamente abençoado. Vamos estar presente e estejamos orando também. E eu quero, meus irmãos, reforçar o aviso do nosso Se Liga sobre a Unijovem e esse encontro que vai ter também no dia 5, sábado. O culto tem sido uma bênção, eu tenho vindo, e ontem estava um grupo maravilhoso aqui, e eu quero pedir a você que é pai, para dar uma incentivada no seu filho, para eles estarem aqui. É um culto bem simples, mas muito bom. É isso que a gente precisa, ver a nossa juventude dirigindo uma programação para que lá na frente elas venham assumir os trabalhos da igreja. A gente precisa ver essa turma arregaçando as mangas para pregarem a palavra de Deus, ensinarem a palavra de Deus, dirigirem as programações, para que a igreja continue dando muitos frutos. Meus irmãos, deixa eu apresentar aqui o Cláudio e a Valéria, a filha Júlia. Eles estão vindo de outra cidade, já estão vindo à nossa igreja, e depois os irmãos abraçam essa família, que eles estão recém-chegados aqui em Três Corações. Quem conhece? Fique de pé, família. Júlia, Valéria e Cláudio Fernando, já viram? Depois dá umas boas-vindas para ele. Deus abençoe Cláudio e Valéria e Júlia. É uma alegria muito grande receber vocês. Eu conheci o Caio aqui, o Caio e a Kátia, Luísa, desculpa. A associação que eu fiz é Luísa. Eu baixei o meu aparelho aqui, porque estava doendo aqui, por isso que eu não ouvi. O meu irmão tinha falado dele, ele veio lá ele trabalhava com o Juvenal, meu irmão, lá no Marabá, no Pará. E quando eu vi de lá, dei uma olhada no celular aqui, eu falei, eu acho que é o Caio. E de fato mas não parece muito no celular não. Mas que bom ter vocês aqui, viu? Alegria muito grande. Algumas pessoas já falaram comigo que estão vindo também, e depois você está chegando na nossa igreja. Tem um casal que já até falou comigo, inclusive ela é prima, sobrinha da Raquel. Raquel está presente? É Carol, Carol e o esposo. Vocês tinham falado comigo há uns domingos atrás e eu não dei sequência. Depois você então faz um contato para eu orientar vocês, tá bom? E assim com todos os que estão chegando aqui na nossa igreja. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 14, 25. Diz assim a palavra do Senhor. Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo.
E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa tua palavra tão tremenda, desafiadora, mas sabemos que ela é a verdade para nós e o melhor para nós. E possamos, ó Deus, guardar essa tua palavra em nosso coração, aceitá-la e vivê-la para a glória do teu nome. No nome de Jesus, amém. Meus irmãos, os judeus da época de Jesus, eles acreditavam que só pelo fato de eles serem judeus, eles já estavam salvos, de terem nascido como cidadãos judeus, que isso já dava a condição para serem salvos. Eles diziam que eram filhos de Abraão, que a nação era o povo de Deus, que a nação era escolhida de Deus. Então, numa ocasião, eles falaram: nós somos filhos de Abraão, nós somos salvos, nós somos descendência do patriarca Abraão, do fundador da nação. E era assim que eles criam, viviam, pregavam, ensinavam, e diziam que os publicanos, que eram os judeus que traíram, por serem funcionários da Receita Romana, e também os gentios, as outras nações, ou até mesmo os samaritanos, que eram misturados depois do exílio da Babilônia, ou com o exílio, que não eram filhos de Deus, não eram legítimos, a não ser que se tornassem através do proselitismo e se circuncidassem e se tornassem. Então assim os judeus pregavam. E o texto começa dizendo que Jesus era seguido de grandes multidões. Então, o que Jesus fez foi combater aquele pensamento errado que um judeu tinha, de que o discípulo de Jesus, o Filho de Deus, o salvo, era a nação toda. Jesus pregou para fazer uma diferenciação entre o que é uma multidão e o que é um discípulo. Jesus pregou e ensinou para mostrar o que é de fato uma coisa e outra. Não é uma multidão que é discípulo, mas o discípulo é diferente. A pregação de Jesus foi exatamente sobre desfazer esse pensamento que um judeu tinha, que as multidões de judeus que seguiam a Jesus, que eles tinham, que eram salvos. Jesus falou: não, de forma nenhuma. Por isso eu quero, meus irmãos, partir dessa pergunta, e eu queria que todos nós pensássemos: eu estou seguindo Jesus como multidão? Ou eu sigo Jesus como um discípulo de Jesus? Queria que você fizesse essa pergunta para o seu próprio coração. As multidões acompanhavam Jesus. Para onde Jesus ia? Jesus teve uma vez que ele foi para o monte, e as multidões foram. 5.000 só homens foram atrás de Jesus, acompanhavam. Para onde Jesus ia, ele era seguido de grandes multidões, como tem esse texto. Tem uma passagem da Bíblia que fala que as multidões afluíam por onde Jesus passava.
E aí Jesus então fez essa diferença. Vamos pensar, será que eu estou ainda seguindo Jesus conforme uma multidão? Ou será que eu sou de fato um discípulo do Senhor Jesus? Como eu disse, esse verso 25, ele começa falando sobre essa multidão, as multidões. As multidões, meus irmãos, é uma coisa. As multidões seguem Jesus de uma maneira diferente. As multidões, como por exemplo, desde a época de João Batista, foi um pouco antes de Jesus. João Batista, ele começou pregando a vinda do Messias iminente. Jesus estava já, eram primos, diferença de 6 meses de um para o outro. E aí Jesus estava chegando para iniciar o seu ministério. E diz a Bíblia que Jerusalém e as cidades circunvizinhas de Jerusalém iam para serem batizadas por João Batista no Rio Jordão. Eram multidões e multidões sendo acompanhando, desde João Batista, quando Jesus chegou, multidões seguindo Jesus. Chegou no final, no dia do Pentecostes, 120 discípulos. Depois aumentou, depois muitos se converteram de fato, mas as multidões, elas continuam caminhando atrás, continuam interessadas, ouvindo Jesus, não é verdade? Hoje nós vemos, as igrejas são multidões, mas quais são os verdadeiros discípulos do Senhor Jesus? Qual é a diferença de um discípulo para aqueles que acompanham Jesus conforme a multidão? Essa passagem, como muitas outras da Bíblia, são muito interessantes, porque a Bíblia faz questão de diferenciar uma coisa da outra. Qual é a verdadeira diferença de um discípulo para a multidão? O discípulo, ele é diário. O discípulo, ele tem a cruz como algo diário. A renúncia do discípulo é diária e é total. O discípulo, ele está todo comprometido com a causa do Senhor. A multidão, ela é parcial. A multidão, ela é temporária. A multidão é por um momento. A multidão é por algumas horas. A multidão, às vezes, é uma hora na semana. A multidão é um dia por semana. A multidão, ela não está comprometida como discípulo. Então, aqueles que faziam parte dessa multidão faziam 3 coisas: acompanhavam, como nós lemos, ou seja, elas seguiam Jesus e elas observavam cada movimento do Senhor Jesus. Mas tem algo que só o discípulo faz. O discípulo, ele se compromete com a causa do Senhor. Ele se compromete com a sua fé em Cristo. A sua vida está totalmente comprometida com a vida do Senhor. O discípulo de Jesus, ele faz aquilo que a multidão faz. O discípulo, ele acompanha, porque uma pessoa que é discípulo, ele pode até estar no meio das multidões. Porque, por exemplo, quando Jesus ele multiplicou os pães pelo menos 2 vezes, os discípulos estavam no meio das multidões, caminhando com a multidão, observando Jesus como a multidão, e eles estavam seguindo Jesus com a multidão. Mas ele faz algo que a multidão não faz. O discípulo segue, acompanha, observa, mas o discípulo ele dá um passo a mais. O discípulo, ele está completamente comprometido. Há uma coisa que Jesus ele fez com os discípulos, que mostra toda a diferença, que é o discípulo estar com Jesus. Ele não passa um tempo com Jesus. Ele não segue Jesus momentaneamente. Um momentinho na semana, um momentinho na vida. Num domingo, domingo eu vou seguir Jesus no domingo. Não, há algo lindo na Bíblia que está em Marcos, capítulo 3, versículo 14, que só o discípulo faz. O discípulo segue, acompanha, observa, mas o discípulo, ele está com Jesus. Marcos 3, 14.
Marcos 3,14 é uma das coisas mais lindas da Bíblia que eu acho. Jesus chamou os discípulos para estarem com Ele. Marcos, capítulo 3, versículo 14. Então designou 12. Olha que coisa linda. Jesus designou 12, que eram discípulos, né? Primeiro Jesus chamou 12 discípulos, depois Jesus deu o nome aos 12 de apóstolos. Então parece que a Bíblia dá a entender que foram dois momentos aí. Alguns evangelhos dá a entender isso aí. Então Jesus, ele chamou os discípulos para estarem com Ele. Qual é a grande diferença de um discípulo para aquele que está acompanhando Jesus como multidão? Ele está com Jesus. Porque foi isso que Jesus falou. As últimas palavras de Jesus, quando Ele ressurgiu, ressuscitou dos mortos, ficou ainda 40 dias aqui, mas quando Jesus estava subindo ao céu, Jesus falou algo para os seus discípulos que estavam ali assistindo a assunção dele ao céu. Mateus capítulo 28, versículo 20, as últimas palavras registradas inclusive no Evangelho de Mateus. Jesus falou: eis que estou convosco, o quê? Estarei sempre com vocês. O discípulo, ele segue isso aqui. O discípulo, ele está com Jesus. Jesus chamou aqueles 12 para estarem com ele e depois para pregar, expulsar demônios, fazer a obra. Mas primeiramente está com Jesus. O discípulo, ele tem essa diferença, ele está com Jesus. Ele não passa um tempo com Jesus. Ele vive com Jesus. A caminhada dele é constante com Jesus. A maior marca do discípulo de Jesus é estar unido a Cristo. Na oração que Jesus fez, está lá em João capítulo 17, versículo 23, Jesus falou isso aqui, fazendo uma oração por mim e por você, pelos discípulos da sua época. Mas ele estendeu essa oração a todos os seus discípulos. E ele disse assim: olha a grande marca da vida discipular. A vida discipular tem uma marca extraordinária, que é a unidade com Cristo, com a pessoa do Senhor. 17:23 diz assim: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amaste a mim. Essa unidade com a pessoa do Senhor. Jesus falou: eu neles, porque Jesus falou: eu estarei com vocês. Eu estarei na vida do discípulo, eu estarei na caminhada do discípulo. Os discípulos estão em mim e eu estou em ti, ó Pai. Então essa comunhão com a Trindade é algo tremendo, meus irmãos. Agora, uma coisa interessante: Jesus dispensava e rejeitava ou menosprezava as multidões? Não, por isso que as multidões seguiam. Jesus era cercado por multidões, porque Jesus, ele não desprezava, ele atendia. Jesus cuidava, Jesus alimentava, como eu falei, as multiplicações. Jesus curava multidões. Tem um texto na Bíblia que diz que multidões vieram e foram curadas. Multidões vieram e foram alimentadas. Multidões eram ensinadas. Jesus ensinava as multidões na beira do mar, por exemplo. Teve uma hora um dia lá, que Jesus se afastou para ele poder ser melhor visto e ouvido pelo, contrário ali do vento, para a multidão que estava à beira do mar, para que Jesus pudesse falar para ela. Jesus continuava ensinando as multidões. Jesus amava as multidões. Jesus amava a multidão. Jesus ama essa multidão. Jesus ama todas as pessoas. Então Jesus não menosprezava, Jesus não rejeitava, Jesus, até mesmo quando os apóstolos falaram: Senhor, dispensa essa multidão para que eles voltem para casa. Jesus falou: não, dá comida para eles. Eles precisam do cuidado. Jesus então era atencioso para as multidões. Porém, meus irmãos, o que Jesus queria era fazer da multidão alguém para se tornar discípulo. E esse é sempre o objetivo do Senhor. É tirar alguém das multidões para torná-lo discípulo
mas nunca o contrário. Jesus nunca quer que alguém que seja um discípulo volte a segui-lo como multidão, porque na verdade nós somos tentados o tempo todo a voltarmos a vivermos uma vida, seguir Jesus como uma multidão, que é mais confortável. Meus queridos, Jesus, ele ama as multidões, mas Jesus veio fazer discípulos. Jesus ama as multidões, mas o objetivo de Jesus foi fazer discípulos. O que Jesus falou em Mateus capítulo 28, o verso anterior, o verso 19? Ide por todo o mundo, fazei o quê? Discípulo. Jesus não falou, olha, vão reunir grandes multidões, tá bom. Só multidões está ótimo. O cristianismo ele não deveria ser uma religião popular, porque tudo que se populariza se corrompe. Toda igreja que se populariza demais, que domina demais, que se torna um império, todo império cai. E o cristianismo ele se perde quando ele se torna uma multidão que não é discípulo. Então o objetivo do Senhor Jesus é discípulo, seguidor, e não simplesmente multidão. Ele ama as multidões. Igrejas aí na Coreia, por exemplo, uma igreja que chegou a quase 1 milhão de pessoas, salvo engano, 600 mil pessoas, não julgando número também, mas o que Jesus quer não é a multidão pelo número impactar. Jesus está olhando o discípulo individualmente, o que o Senhor deseja. Por que Jesus ama a multidão, mas Jesus deseja fazer discípulo? É simples, é porque só o discípulo será salvo, a multidão não é salva. Marcos capítulo 16, versículo 24, é um texto igual ao que nós lemos de Lucas, mas há algo aqui que vale a pena a gente contemplar. Mateus capítulo 16, 24 e 25. Mateus 16, 24 e 25, diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Quem que será salvo? É aquele que segue, quem quiser vir após mim, Jesus falou. E o discípulo significa exatamente o seguidor. O que significa discípulo? Seguidor. Então, se alguém quiser ser discípulo, será salvo aquele que é discípulo seguindo Jesus, de fato, como um discípulo. Esse está salvo. Por isso que Jesus ama a multidão, não menospreza, cuida. Jesus está com seus olhos na multidão, mas o objetivo de Jesus é a salvação do discípulo. E a pessoa é salva quando se torna discípulo. Todos os discípulos, eles já seguiram Jesus e já agiram como multidão. Mas para uma pessoa se tornar discípula, é preciso ela sair da multidão. E ela dá um pulo para vir seguir o Senhor Jesus. Meus queridos, eu quero nessa reta final aqui, falar sobre o que é ser um discípulo de verdade e não andar conforme a multidão. No texto de Lucas, nós vemos que Jesus ele fez duas comparações. Primeira, com aquela pessoa que constrói uma torre. Segundo, com o rei que ele sai com um exército para enfrentar um outro exército inimigo. E aí, Jesus fala, quem é que vai construir uma torre e não calcula quanto que vai gastar? Cimento, pedra, areia, mão de obra, tal. Porque ele precisa concluir essa obra, senão vai ser ruim ele parar pela metade. E o rei que vai para uma guerra, estrategicamente ele vai se preparar e conhecer a guerra, a realidade, para ele poder enfrentar e vencer a guerra.
Significa, meus irmãos, que a vida de um discípulo é algo que precisa ser calculada e precisa ser preparada, porque foi essa a analogia que o Senhor Jesus fez. Ou seja, a vida de um discípulo é uma vida diferente da multidão. É tanto a pessoa que constrói, como uma pessoa que vai para uma batalha. Está se falando de compromissos reais, de um comprometimento real, de um investimento sério. No caso da guerra, ele está investindo a sua própria vida para a batalha. Assim é a vida de um discípulo. A sua vida está comprometida numa luta, numa batalha, numa guerra, né? Então, é por isso que muitas pessoas, ou muitos discípulos até, às vezes, são tentados a voltarem a estarem na multidão, porque, como eu disse, é mais confortável. Você seguir Jesus na multidão significa o seguinte: eu não quero estar totalmente comprometido, isso está me suando a camisa demais, está me trazendo muita dor de cabeça, isso dói demais, isso machuca demais, fere. Então cada um com a sua história. Mas qual é a nossa fraqueza humana? A nossa fraqueza humana, mesmo sendo discípulos, olha, deixa eu ficar novamente intocado, encavernado, deixa eu novamente ficar na minha aqui, né? Então está dizendo o seguinte: deixa eu voltar a ser uma multidão novamente, eu vou seguindo no meu passo, na minha hora, do meu jeito. Mas o discípulo, ele não tem essa opção. O discípulo, ele está envolvido com a sua vida, né? Então essa parábola de Jesus mostra exatamente isso, que o discípulo, ele entrou no investimento para a sua vida inteira. Ele não pode parar pela metade, porque essa é a comparação. Ele não pode parar a construção pela metade. Ou ele não pode ir para uma guerra, de repente vem o inimigo lá, o exército inimigo, ele falou: opa, deixa eu sair aqui. Não, ele já foi cercado, agora ele vai ter que lutar até o final. Assim deve ser a vida de um discípulo, né? E aí, Jesus falou algo interessante: o discípulo é algo individual e pessoal, a multidão é coletivo. Eu posso estar escondido no meio da multidão, mas o discípulo, ele é pessoal, porque a salvação é pessoal, a salvação é individual. Por isso que só o discípulo é salvo, porque ele teve uma experiência pessoal, individual com o Senhor. Então a vontade do Senhor é pegar a multidão e falar assim, e olha só o que Jesus falou, versículo 26, 14, 26 de Lucas. Começa dizendo o 26 o seguinte: se alguém vier após mim. Está falando de uma pessoa, da multidão, porque o relacionamento de Jesus com o discípulo não é olhando para a multidão aleatoriamente, não. Jesus está falando assim, da multidão aqui, 10 mil pessoas da multidão. Se alguém, tem alguém aí que quer ser discípulo? Tem alguém? Então é individual. O relacionamento agora é pessoal, é individual. E no verso 33 também. No verso 33, que é o último verso que nós lemos, diz assim, olha: todo aquele, assim pois, qualquer que, ou todo aquele, ou seja, uma pessoa. Então Jesus está falando do discipulado como uma experiência real e pessoal com Jesus Cristo. Por isso que há uma diferença entre a multidão e o discípulo, porque o discípulo é ele Deus, é a caminhada dele com o Senhor. O discípulo também, ele não vive só atrás dos seus próprios benefícios. Deixa eu situar os irmãos aqui na realidade dessa passagem da Bíblia que nós lemos. Jesus, segundo alguns comentaristas, Jesus estava descendo para Jerusalém, porque Jesus ele foi apenas 2 ou 3 vezes para Jerusalém na sua vida aqui na terra. E a última foi para morrer. Então, alguém comenta que Jesus estava descendo para Jerusalém, provavelmente para a morte. E o que Jesus iria? Estavam as multidões acreditavam que Jesus iria tomar o poder de Roma, que Jesus iria libertar como um rei terreno a nação do Império Romano e ia causar ali uma guerra, uma revolução. Jesus era um revolucionário, a multidão estava com ele para isso.
porque queria guerra humana. Não estava muito interessado com a salvação, a maioria deles. Mas Jesus estava falando, olha, se alguém quiser vir após mim, Jesus falou de cruz. O que Jesus estava falando? Vocês estão me seguindo aqui. Se vocês quiserem ser meus discípulos, vocês têm que tomar a cruz de vocês. Sabe por quê? Que Jesus estava preparando eles para eles verem o horror da crucificação dele. O discípulo deveria ser forte, ser corajoso, ser capaz de enfrentar a crucificação do Mestre. Por isso que Jesus fez essa comparação da crucificação dele com cada um carregar a sua cruz. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: se vocês estão vindo atrás de mim só por causa de comida, de cura, de libertação, como muitos fazem, e vocês não forem corajosos o suficiente para enfrentar os percalços da vida cristã, vocês não são capazes de se tornar discípulo. Vocês só querem show, só querem evento, só querem o bem bom? Não, o discípulo não. O discípulo, ele não está vivendo uma vida aqui na terra só pensando nos seus próprios benefícios. Ele pensa assim: nós pensamos nas bênçãos do Senhor na nossa vida constantemente. O Senhor tem bênçãos incontáveis, mas o verdadeiro discípulo, ele é capaz de enfrentar as cruzes da vida. Ele é capaz de carregar a cruz sem querer largar ela fora. O discípulo, ele precisa caminhar dessa forma. Então, meus irmãos, assim é a vida de um discípulo. Olha, muitas pessoas que elas se convertem, entendem esse processo certinho, se batizam, o batismo como o início da vida cristã, mas ele ainda não renunciou a tudo. Agora, o grande perigo é a pessoa continuar sem entender que ela precisa, como Jesus falou, viver uma vida como um discípulo e renunciando constantemente. Há muitas pessoas que têm um início sincero da vida cristã, mas está interrompida, porque está seguindo Jesus conforme uma multidão. E uma outra coisa que Jesus falou foi exatamente a comparação, como eu disse agora, da caminhada do discípulo com a cruz. Cada um carrega a sua cruz. Parece que isso é meio impopular, não, é 100% impopular com a realidade de hoje. Se você falar você não vai ouvir uma mensagem dessa, você tem que carregar a sua cruz. Carrega a sua cruz. Né? Isso aí é impopular demais para a realidade de hoje, para um evangelho coach, por exemplo, jamais você vai ouvir. Mas por que Jesus falou isso? Foi palavra do Senhor. Carregar a cruz significa, meus irmãos, que o verdadeiro discípulo coloca o seu tesouro naquele que carregou a cruz. Um discípulo, ele olha para a cruz e ele fala: o meu Senhor carregou a cruz. Ou seja, se Jesus carregou a cruz, eu não vou abandonar Cristo por nada, porque uma coisa que eu aprendi desde novo na fé, falar: a vida cristã está difícil, a vida cristã está pesada, está complicada, é muito ataque. Aí os verdadeiros crentes diziam naquela época, né? É difícil foi para Jesus, rapaz. Jesus foi quem pegou o pesado, então ele nos ajuda. Quem padeceu mais foi Jesus. Vamos junto, vamos até o final. Por isso, meus irmãos, que aquele que é discípulo, ele carrega a cruz, olhando para aquele que carregou a cruz. Então, quem olha para Jesus que carregou a cruz, vive a cruz diária. Por isso que Jesus falou: tome cada dia a sua cruz. Quando nós focamos naquele que carregou a cruz, naquele que é o que venceu a cruz, a gente carrega a cruz diariamente, sem resignação. E por último, uma coisa interessante, que Jesus ele falou algo que também é chocante, além da cruz. Jesus falou: aquele que não for capaz de aborrecer. Essa palavra aborrecer aqui nessa tradução parece uma coisa que dá um sentido diferente. Aborrecer pai, mãe, mulher, esposa, filho, papapá. O que Jesus está falando? Que a gente tem que, como discípulo, rejeitar a família? Que a gente, como discípulo, tem que abandonar a casa, abandonar a família, abandonar o pai, abandonar... Não, Jesus nunca falou isso. O que Jesus quis dizer? O que Jesus usou foi uma linguagem figurada, uma hipérbole, uma linguagem exagerada para mostrar uma verdade. E a verdade é:
o relacionamento com Jesus, o relacionamento pessoal com Jesus deve estar em primeiro lugar. Porque quem coloca um relacionamento com Jesus em primeiro lugar, não sacrifica os outros. Uma pessoa que tem um relacionamento com o Senhor como prioridade, ele é incapaz de rejeitar o pai, a mãe, a irmã, a esposa, filho, família, o próximo. Agora, quem não coloca Jesus em primeiro lugar, pode até ser que ele inverta aí e rejeite os mais próximos, como a gente tem visto. O que Jesus quis dizer foi isso. Por isso que ser discípulo de Jesus é algo, meus irmãos, desafiador. O verdadeiro discipulado é um chamado desafiador. Há um autor desconhecido que ele colocou em pequenas frases a diferença entre a multidão e o discípulo. E eu quero concluir falando o que esse autor desconhecido falou sobre o que é a multidão e o que é o discípulo. Então ele falou: a multidão ela espera pães e peixe. E o discípulo? O discípulo é um pescador. A multidão se ganha. E o discípulo? O discípulo se faz. A multidão gosta de afagos. E o discípulo? Gosta de serviço. A multidão ela entrega parte dos seus desejos. E o discípulo? Entrega toda a vida. O discípulo entrega toda a vida. A multidão ela faz por obrigação. E o discípulo, ele aceita responsabilidades. A multidão murmura e reclama. E o discípulo, ele obedece e se nega a si mesmo. A multidão, ela espera que faça por ele, por ela. E o discípulo, ela faz pelos outros. A multidão vale porque soma. E o discípulo vale porque se multiplica. A multidão sonha com a igreja, com uma igreja ideal. A multidão fala: eu quero ir para uma igreja boa. Boa para quem? Para mim? Eu quero ir para uma igreja legal. Eu quero ir para uma igreja que me agrade. E o discípulo, ele é assim? Não. O discípulo, ele se entrega para fazer uma igreja real. Uma igreja de carne e osso. Uma igreja problemática, que somos nós. Uma igreja que dói. Uma igreja que tira o couro da gente, que somos nós. Mas a multidão não. A multidão, ele está em busca de um lugar ideal. De uma igrejinha boa, sossegada. E como a gente já viu, gente boa, fracassando na fé, vai porque se cansa de uma igreja real, e ela vai para uma igreja que ela achou que é ideal, ou virtual, como hoje, nos dias de hoje, mais ainda. Aí passa 1 ano, 2 anos, fracassou. Não que não fracassasse aqui, eu não estou dizendo que nós somos as melhores, a melhor não. Eu falo lá na minha sala, nós não somos nem a melhor nem a pior. Somos apenas um povo de Deus, a igreja de Cristo, né? Mas a multidão ela diz assim: que bonito, que maneiro, que legal, que coisa gostosa, nossa, me arrepiei, que joia, me fez bem. Já o discípulo diz: eis-me aqui quando nem sempre está legal, quando nem sempre está agradável, mas o discípulo fala: eis-me aqui. A multidão ela é condicionada pelas circunstâncias. Tá bom? Então eu também estou bom. Tá ruim? Eu vou pular do barco. A multidão faz isso, mas o discípulo não. O discípulo, ele aproveita as circunstâncias para crescer na fé. Ele faz os problemas, as dificuldades, dos desafios um degrau, um trampolim, para que ele possa crescer espiritualmente. A multidão ela vive na trincheira da defesa, mas o discípulo ele vive na trincheira do ataque. Avança, não fica encavernado, entrincheirado, tomando chumbo, mas ele enfrenta.
Ele se levanta. O discípulo faz isso, porque ele caminha com o general dos generais. Ele caminha com Jesus, ele não pode ficar parado. Jesus nos levanta, amém? A multidão, ela é valiosa. Jesus ama, Jesus alimenta. A multidão é valiosa, mas o discípulo é indispensável. O discípulo é indispensável, o discípulo é precioso. E a pergunta é a pergunta inicial: somos discípulo ou somos multidão? Sigo Jesus como discípulo ou estou seguindo Jesus como multidão? Comprometi a minha vida na causa, eu amo Jesus, eu estou com Jesus, ou eu estou ainda contemplando Jesus à distância? Que Deus possa completar a obra em cada coração que me ouve nesta noite, no nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos louvar a Deus? Fique de pé. Vamos adorar ao Senhor e orar depois. Maravilhoso e eterno Deus, nós nos despedimos desse lugar, depois do culto, a Ti, para mais uma semana, uma noite, uma semana na Tua presença, e apresentamos nesta hora, Senhor, cada vida, cada servo do Senhor, e as necessidades que cada um tem. Pai querido, alguns enfermos, alguns que vão ser submetidos a exames, cirurgia, tratamento, vai iniciar, como meu sogro que vai começar o tratamento oncológico, aqueles que já estão no tratamento, aqueles que estão indo a médicos, Pai, durante essa semana, abre as portas, opera, derrama a Tua graça, visita, em outras áreas da vida também, Pai, no lar, com família, com filhos, na área de libertação, na área profissional. Livra o Teu povo de acidentes, livra o Teu povo, Senhor, de investidas malignas. Guarda a Tua igreja, guarda os Teus servos, protege na Tua presença cada um dos Teus filhos. E, Senhor, defenda-nos do mal. Livra-nos de tudo aquilo que possa acontecer na nossa vida. E que o Senhor possa estar com a Tua igreja nesta hora, Pai. E sempre, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.